Este é um vídeo correspondente ao capítulo 18 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, compacta, publicado pela editora Atlas. O capítulo 18 do livro trata de cultura organizacional e está organizado nos seguintes tópicos. Primeiro, cultura organizacional. A cultura abrange componentes explícitos, visíveis, como os hábitos, e ocultos, como os valores. 2. Funções da cultura organizacional. Os problemas de adaptação interna e externa que a cultura resolve. Disfunções da cultura organizacional. O que acontece quando os valores se deterioram. Socialização organizacional. Tópico 4. O processo de familiarização com a cultura dos novos integrantes. Singularidade e diversidade cultural. As culturas são singulares, o que resulta em diversidade. Indicadores de culturas. A cultura pode ser avaliada? A resposta é afirmativa. O estudo da cultura, assunto da antropologia, é utilizado para entender as organizações. Todas as organizações desenvolvem uma cultura, ou várias culturas dentro da mesma organização. O conteúdo específico de cada cultura depende da aprendizagem no processo de resolver problemas de adaptação ao meio ambiente e de convivência interna. O elemento mais simples e mais explícito da cultura que exemplifica esse processo é a linguagem. Todos os grupos desenvolvem uma linguagem, assim como as sociedades criam idiomas. Do seu vocabulário de estudante de administração, fazem parte palavras como organograma, cronograma, débito, crédito, retorno sobre investimento. Quando você reconhece essas palavras inconscientemente, é sinal de que está aculturado. Para um estudante de outra disciplina, essas palavras podem não ter significado nenhum, o que exemplifica o contraste entre culturas. A análise da cultura organizacional é uma tarefa complexa, porque nem todos seus componentes são observáveis. Para melhor entender a cultura organizacional, é preciso distinguir os componentes que são observáveis diretamente daqueles que requerem exame aprofundado. Os componentes que se situam no nível mais alto ou externo são os que se pode observar diretamente, os artefatos, a linguagem e os comportamentos habituais. Os componentes que se situam nos níveis mais profundos, valores e premissas, não se revelam diretamente à observação e são mais difíceis de analisar. As pessoas que integram um grupo social nem sempre têm consciência de seus próprios valores. Para um observador externo, no entanto, alguns desses valores se revelam de maneira mais evidente. A cultura de qualquer grupo social, das famílias e cidades às empresas e países, abrange os seguintes componentes principais: artefatos, tecnologia, costume, linguagem e valores. A cultura organizacional pode criar disfunções que prejudicam a capacidade de resolver problemas de convivência interna e adaptação externa. Disfunções na cultura organizacional são desvios no comportamento coletivo, que fazem o papel de degenerações sociais, como a corrupção, por exemplo. As disfunções, assim como a própria cultura, não são percebidas pelos membros do próprio grupo ou organização. São exemplos de disfunções da cultura: dificuldade de entender e processar mudanças ambientais, resistência generalizada à necessidade de mudança interna, dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de vista alheios, tendência a subestimar outros grupos, especialmente concorrentes e clientes, uso excessivo de jargão ou vocabulário ocupacional, como disfarce de solidez intelectual,
prejudicando a comunicação com outros grupos. Socialização ou aculturação é o processo por meio do qual os indivíduos aprendem e adquirem a cultura de uma organização ou ocupação. De maneira sutil ou coercitiva, os recém-chegados são aculturados, aprendendo a se comportar de acordo com as normas do grupo ou da organização já existente. O contrário muitas vezes acontece. Os recém-chegados transmitem seus hábitos e valores aos nativos ou aos integrantes do grupo que existia antes. Nos países formados basicamente por imigrantes, como é o caso do Brasil, ocorre um processo de mão dupla. Os recém-chegados aprendem os símbolos, especialmente o idioma, e outros elementos da cultura. Ao mesmo tempo, trazem para os nativos seus costumes e valores, como as tradições e os pratos típicos. Nesta parte do capítulo 18 do livro, são estudados os mecanismos e os estágios do processo de socialização. Neste vídeo, nós vamos tratar agora dos indicadores de culturas. Uma forma de estudar e contrastar culturas consiste em usar pares de comportamentos opostos, classificados em indicadores ou categorias, exatamente como as dimensões bipolares do construto de Jung e outros autores. Os indicadores também são chamados atributos ou dimensões da cultura organizacional. Com base nessa ideia, você pode construir escalas ou réguas para analisar a cultura organizacional. A distância do poder é um desses indicadores. A distância do poder é um indicador utilizado para avaliar como as pessoas enxergam a autoridade e as diferenças de status. Nas culturas com elevada distância do poder, há grande respeito pela autoridade e se espera que os chefes dirijam as equipes. Nas culturas com pequena distância do poder, a hierarquia é plana e as pessoas têm a expectativa de participar do processo decisório. Termina aqui o vídeo do capítulo 18 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas.